Em Minas Gerais, a exploração de minério na região da Mata Atlântica tem preocupado o MPF. A Justiça foi acionada para que qualquer intervenção na área seja autorizada pelo IBAMA. Ela tem 14 quilômetros de extensão. É um símbolo para os moradores de Belo Horizonte, assim como o Pão de Açúcar é para os cariocas. A capital mineira nasceu aos pés da Serra do Curral em 1898. Era um antigo vilarejo do Curral del Rei. A serra foi usada como trilha pelos bandeirantes entre os séculos XIV e XVIII, após a descoberta de ouro em Vila Rica, a atual Ouro Preto. A Serra do Curral também faz parte do território de outras duas cidades da região metropolitana, Sabará e Nova Lima. Nos últimos anos, foram criados 2 parques para preservar as ricas fauna e flora do lugar, o Parque das Mangabeiras e o da Serra do Curral. Quem olha para aquele paredão verde que chama atenção aqui na Praça da Bandeira, um dos lugares mais altos de Belo Horizonte, não imagina que do lado de lá o cenário é outro e que pode piorar ainda mais. A mineração já consumiu boa parte da área. No final de abril, o governo do estado autorizou mais uma mineradora a atuar na Serra do Curral, em Nova Lima, na divisa com BH e Sabará. O que a gente vê, na verdade, aqui, em todas as possibilidades, é uma defesa ferrenha, né, dos órgãos, inclusive ambientais, na defesa da mineração. Inadmissível isso, né? É um papel, a meu ver, que extrapola o que seria um papel de Estado, né? Porque o Estado não pode ficar a serviço de um setor ou de um segmento. Este mês, o MPF ajuizou uma ação civil pública para que a Taquaril Mineração seja autorizada pelo IBAMA antes de fazer qualquer mudança na região de Mata Atlântica, com nascentes e cursos d'água. Nessa mineração vão ser desmatados mais de 100 hectares. E é muito claro que é necessária a anuência do IBAMA. E essa anuência não é pedida, no entender do Ministério Público Federal, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A lei fala que a supressão de vegetação dependerá de anuência prévia. Dessa forma, quem suprime a vegetação que tem que conseguir a anuência prévia junto ao órgão federal, junto ao IBAMA. A Prefeitura de Belo Horizonte alega que a exploração vai trazer consequências como desabastecimento de água e a ameaça para a fauna e a flora. A Justiça foi acionada. O pedido é a suspensão do licenciamento. O Ministério Público de Minas também ajuizou uma ação na Justiça Estadual. De acordo com a própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o desmatamento vai atingir cerca de 100 hectares de vegetação, o que equivale a 70 campos de futebol. O estudo de tombamento da Serra do Curral está pronto desde 2020, mas ainda não foi aprovado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. Um antigo decreto federal determina que quando o processo de tombamento começa, o bem ganha tombamento provisório e não pode ser descaracterizado. Durante o período de dossiê, até que seja votado o tombamento definitivo, o bem está protegido, o que faz todo sentido, porque senão, se ele não fosse assim, enquanto se estivesse fazendo o dossiê, o bem poderia ser descaracterizado por aqueles que são contrários ao seu tombamento ou até mesmo destruído. Movimentos surgiram espontaneamente na sociedade para protestar contra a mineração na Serra do Curral. Numa linguagem bem clara, isso aqui é um tapa na cara da sociedade, né, belo-horizontina, porque o que às vezes o setor não entende é que isso aqui não é um monte de minério. Isso aqui é uma serra que tem história, né? Todo mundo que abre a janela de manhã cedo, o que vê é a paisagem da serra. Então, a serra é um cenário, é uma história, é um pertencimento. A pergunta que eu queria deixar é se vale a pena. Vale a pena a gente correr o risco de destruir a Serra do Curral, de poluir as águas de Minas, de afetar as populações que moram no entorno, inclusive uma comunidade quilombola, todo esse perigo, destruir mais um pedaço enorme de Mata Atlântica que já foi tão destruída ao longo de 500 anos da nossa existência, para um pequeno ganho minerário para o estado de Minas Gerais.
Violência e ódio nas redes são tema de uma série de webinários promovidos pelo MPF.